Eu sou o Nicolas da Ipoli, eu faço engenharia da computação no Brasil e eu tô no primeiro ano. Eu sou o Eric, eu sou da Engenharia Civil, da Ipoli, sou do quarto ano, né, da Poli, e estou aqui também para ajudar a fazer essa entrevista com o pessoal de Nantes. Bom, pessoal, eu sou o Guilherme, eu fui para Nantes em 2017, eu faço engenharia elétrica com ênfase em computação, e em Nantes eu fiz a opção Informatique. Meu nome é Henrico, acabei de finalizar o primeiro ano aqui na Ecole também, começando o segundo ano na especialização de engenharia industrial. No Brasil eu faço engenharia naval na Poli, e é isso aí. Oi, meu nome é Bruna, eu faço engenharia mecânica na Poli, estou no segundo ano do diploma aqui na Central Nantes e aqui como especialização estou fazendo engenharia de produto. Oi, eu sou o Renato, eu faço engenharia de computação na Poli. Aqui eu também estou no meu segundo ano, começando o ano da especialização, e eu escolhi fazer Biostic, que é um curso de biologia com informática. Todos nós fizemos o programa de 2A, de 1A a 2A. Acho que tem os dois programas, a gente deve falar mais do programa de 1A a 2A, perdão, lembrei agora disso. Gui, você foi em 2017, né, que você falou. Você lembra, você quer contar um pouco de como foi seu processo de escolha, tipo, como que você decidiu, eu vou fazer Nantes, tipo, por que que você escolheu a França, o que que mais te atraiu quando você foi escolher? Olha, para ser sincero, na época, eu sempre quis fazer ter uma experiência internacional do tipo duplo diploma. E aí, quando lançou acho que o CRINT, né, ele lançou os editais e tal, eu comecei a olhar, e aí eu me deparei, né, com esse processo para as écoles centrais. No caso, assim, para ser totalmente sincero, não escolhi tanto com um planejamento muito anterior. Foi mais assim, eu fui comparando as écoles, eu fui vendo os cursos, eu vi que nesse aqui tinha uma opção de também fazer uma especialização, que é algo que eu tinha interesse, porque na época eu cursava engenharia elétrica, só que eu fazia com opção em sistemas de potência. Então eu vi que também essa oportunidade de você poder escolher uma especialização que podia sair um pouco da sua área de estudo na Poli em si, eu acho que foi um fator que pesou. E aí, assim, dentro da França, eu acho que tem uma série de fatores também. Eu conversei com pessoas que já tinham ido e tiveram experiências muito boas, e principalmente em Nantes, né, na cidade, e também custo de vida, coisas desse tipo, e acho que tudo isso acabou pesando no final na minha escolha. Tá, e a galera de 2019 aí, como foi o processo que escolheu de vocês? Por que que vocês escolheram a França? Por que que vocês escolheram a École Centrale de Nantes? Vou começar falando então. Primeiro, o que me atraiu bastante em escolher a França, né, tem a questão do idioma, que daria tempo de aprender, isso era uma coisa interessante, porque quando eu entrei na faculdade eu nem pensava em fazer duplo diploma, né? Aí eu fui vendo a possibilidade, fui entendendo como é que funcionava, e aprender o francês daria tempo para conseguir ter aula em francês e tudo assim, então foi um dos fatores. O mais importante dos fatores foi o fato de ter engenharia generalista aqui, né? No Brasil eu escolhi naval pelo fato de que os professores me disseram que era uma engenharia bem geral, assim, aprendia coisas de mecânica, logística e tal, e daí eu me interessei, e eu queria realmente isso, né, um curso que pudesse me abrir mais portas, e daí o fato de existir engenharia generalista na França atraiu bastante. Fora a questão, né, de que a França tem bastante preparo para receber estrangeiros, a École aqui tem bastante estrangeiro, 45%, se eu não me engano, dos alunos são estrangeiros, e, enfim, eu vou deixar os outros falarem um pouco também, que se eu falar todos os pontos. Tá. Pra mim, eu não acho que eu refleti tanto assim nas escolhas quando eu fui fazer, mas eu queria a França porque eu sabia que a França tinha mais oportunidades para bolsa. E aí essa que foi a primeira coisa na minha cabeça. E aí eu pensei em fazer a École Polytechnique, fiz a prova, não passei. Muito difícil, se alguém que estiver vendo o vídeo e quiser, estude de verdade. Mas aí, como eu não passei lá, eu fui para Nantes por causa do segundo ano de especialização, que eu achei muito legal você poder escolher um curso de uma área totalmente diferente da sua e você ter de fato um curso de qualidade com assuntos totalmente diferentes. Foi basicamente isso.
Para mim, eu já falava francês, eu já tinha feito aula assim antes, então a França era sempre uma opção. E no processo que a gente fez, que é o processo para Centrales e Politécnico, só tem França, então não tinha muita opção. Mas eu escolheria a França anyway, assim, por já falar francês antes, e porque eu gostava do país, enfim. E porque Nantes, na real, Nantes não era minha primeira opção, como Renato, mas Politécnico não era a primeira, também não. E mas no fundo foi uma boa surpresa a Ecole, assim, tem essa parte de termos internacionais, ou a parte da especialização também, você faz no segundo ano, você já pode escolher uma coisa que você quer fazer, e pode ser uma coisa diferente que você faz no Brasil. Tipo, eu acabei escolhendo uma coisa na mesma área, mas é legal, assim, você pode fazer uma coisa completamente diferente e acrescentar, assim, completar bem mais essa formação. Valeu, galera. Realmente, tipo, acho que nós tem essa vantagem aí do ano da especialização. Mas agora eu vou deixar o Eric perguntar um pouco para vocês como foi a vida na faculdade, algumas coisas mais específicas aí. Se eu puder só acrescentar um detalhe que eu esqueci de falar, também tem uma coisa interessante antes, que é um dos dias da semana é separado para a gente ter aula de soft skills. Então, além das matérias mais hard skills normal, né, como matemática, etc., a gente tem um dia separado para aprender, sei lá, como montar o seu currículo, como falar em público, como se conhecer melhor, como liderar. Então, é interessante que eles tenham essa dedicação também. Eu não sei como são nas outras escolas, mas Nantes tem essa característica bacana também. Cara, muito legal isso. Tipo, nunca tinha ouvido falar sobre nada parecido, sobre ter um dia separado para soft skills. Então, é uma surpresa positiva, assim. Então, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a vida na faculdade. Então, vou começar pelo Guilherme, eu acho. E para você, como que foi viver na faculdade? Como que é a infraestrutura da Central de Nantes? Se tem algum lugar parecido com o da USP, que seja um bandejão, algum restaurante para os estudantes? Se tem como trabalhar remuneradamente lá? Então, Guilherme, o que você tem a acrescentar sobre Bom, isso? olha, normalmente como funciona, pelo menos funcionava na minha época, era os estudantes do primeiro ano, eles moram na residência universitária, então a maioria do pessoal, todos os estrangeiros, né, eles moravam nessa residência que fica tipo do lado da faculdade, então é meio que andar 5 minutos, ou nem isso. Então isso é um ponto, assim, para o primeiro ano eu acho que é bastante positivo. Primeiro porque tá todo mundo junto, então, né, você tá meio que só nova família, vamos dizer assim. E também porque, pô, a aula começando às 8 horas, você pode acordar no limite e já ir direto para lá. Com relação à infraestrutura, bom, é que assim, é que a gente, quando a gente tá na USP, né, a gente pensa, pô, a USP é enorme, né? Só que assim, a faculdade lá é só a escola de engenharia, né? Então, questão de, tipo, de tamanho nem se compara com a USP. Mas, assim, eu acho que, pelo menos, tem o campo, né? Um campo para prática de esportes, tem quadro também para praticar esportes, tem quadro de tênis perto da faculdade. E todas as salas de aula, né? Normalmente tinha ar-condicionado, né? O aquecedor, não é ar-condicionado. Mas, assim, acho que a infraestrutura eu gostei bastante. Com relação ao bandejão, tem o bandejão, na minha época acho que era R$3,25, não sei se ainda era esse valor, o preço. Mas era bom, a refeição acho que era balanceada, assim, mas tem outras opções perto da faculdade também, então, tipo, você nunca não vai tá perdido, assim. Bom, não sei mais o que falar. Vou deixar os outros falarem, aí qualquer coisa eu completo depois. Só mudando, né? O restaurante agora custa R$3,30, né? Aumentou um pouquinho, mas é bem pouco. Na prática, a ideia do bandejão é completamente diferente da ideia do restaurante universitário daqui, né? O bandejão é mais para ser acessível financeiramente, aqui é mais para ter realmente um restaurante bacana para os estudantes, assim, parece, porque você cozinhar em casa é mais barato do que esses R$3,30, do que, assim, no Brasil, R$2 o bandejão é até difícil você conseguir fazer esse preço cozinhando em casa. Aqui já dá. E, pô, de trabalho, eu não sei, eu acho que tem como trabalhar no final de semana, sábado, por exemplo, de tarde, no mercado, conseguir pegar uma grana, mas eu não lembro de alguém que fez de fato isso. E de infraestrutura foi realmente o que o Guilherme falou, tem até quadra de alguns esportes que a gente nunca fez, assim,
no Brasil, tipo squash, assim, é bem interessante. Acho que é basicamente isso mesmo. Sobre o bandejão também, é bem diferente do Brasil ainda. Ele é bem mais bonito e tem bastante opção, assim, acho que tem umas 4 opções de menuzinho que você escolhe pra fazer, 3 ou 4, não sei. Eu não sou muito frequentadora do bandejão também, porque eu acho que é mais caro. Então, na residência, como é do lado, eu voltava todo dia pra fazer minha comida e almoçar. A gente tem acho que 1h30 de almoço por aí. Então, morando na residência, super dá pra fazer isso. E foi assim, a solução que eu encontrei durante meu primeiro ano. Agora, no segundo, eu tô fazendo marmita e levando pra escola. E tem micro-ondas na cafeteria e tudo mais. Em relação a trabalho, acho que fica complicado aqui, porque o que acontece? O nosso horário, a grade horária, é, é toda variável. Cada semana é uma coisa diferente. A gente tem acesso a ela bastante com tempo antes, assim, mas cada hora é uma coisa, então vai ser difícil se comprometer assim com uma empresa ou com, enfim, com algum comércio para falar assim, eu consigo estar aí toda, sei lá, segunda tarde ou varia muito. A gente teoricamente tem que disponibilizar de 8 às 18 para a Ecole, para estar com essa agenda disponível para a Ecole. E quinta tarde, na verdade, que é sempre livre. Mas de resto pode variar bastante. E eu vou falar um outro ponto também. Que a residência é de fato para o primeiro ano em todo mundo tem tipo acesso à residência para DD e AE hoje em dia não tem. Então, para quem quer fazer AE, não tem direito à residência, mas a Ecole dá assistência para encontrar uma residência, uma outra moradia. E não tem, assim, não tem problema, as pessoas costumam encontrar sem grande dificuldade. Mas isso eu acho. Eu ia completar um negócio. É isso que você falou da, que o AE ele não tem acesso, mas normalmente tem outras residências, né? Não só a residência que é do lado da central, mas tem outras residências estudantil por Nantes. Então, tipo, nisso a Ecole ela acaba facilitando também para os outros estudantes conseguirem acessar isso. E aí, outro ponto que você tinha falado de trabalho, realmente como você tem toda a rotina da Ecole, das 8 às 18, acaba ficando um pouco complicado. No meu ano, eu lembro que teve um estudante, sim, que ele trabalhava simultaneamente, mas ele trabalhava num restaurante, aí só de noite. Então, tipo, é difícil, mas eu acho que dependendo da situação você consegue conciliar isso. E outra coisa que a gente não falou tanto é com relação aos grupos, né, de extensão e mesmo prática de esporte, que na Central, pelo menos, eu acho que o esporte é bastante importante. Tipo, a gente tem aulas, né? Pelo menos o pessoal tinha aula, acho que uma vez por semana, a gente tinha aula de esporte as equipes de esporte também são muito fortes. Então, tipo, tem competição quase toda, se eu não me engano, toda semana tem competição contra outras escolas. Então, lá a prática de esporte é bem valorizada. Até no meu ano, acho que quinta-feira, de tarde, não podia ter aula, porque era destinado justamente para a prática do esporte das equipes. É isso. Só outro ponto. Que a gente falou, né, da residência. No primeiro ano, a gente fica na residência da Ecole. Só que aí no segundo ano, a gente é obrigado a sair, porque são os novos alunos que vão entrar para ocupar a residência. Mas normalmente essa transição também ela não acaba sendo muito dificultada. Pelo menos no meu ano, o que acontecia era os veteranos que estavam nas casas já no centro, eles passavam as casas para os bichos. Então, tipo, essa transição também é tranquila. A gente não tem aqui nada parecido com o HU, porque tipo, o HU é de fato um hospital. Aqui a gente tem uma enfermaria lá, mas da enfermaria, o serviço de saúde na França, ele funciona de um jeito diferente do Brasil, no sentido de o governo te reembolsa 70% de todos os seus gastos com saúde, e você pode fazer uma inscrição num serviço que vai complementar o, esses outros 30% que você não vai ser reembolsado pelo governo. E aí varia, tipo, tem serviços que você vai se inscrever e eles só vão te reembolsar 100% se você ficar internado. Tem outros que são mais caros mensalmente, mas vão te reembolsar até por uma consulta no oculista. Mas geralmente quando alguém fica doente, está mal, a primeira coisa é passar na enfermaria. Se você não souber direito como se inscrever para uma consulta médica, geralmente faz online, e aí a enfermaria pode falar, vai em tal lugar que tem uma clínica, eu não acho que é um hospital, mas é uma clínica para os estudantes da Universidade de Nantes. Não é exatamente a Centrale,
mas os alunos da Centrale também têm direito a usar. Aqui é uma área que tem bastante universidades e outras escolas em volta. Então, sim, a gente tem essa assistência da clínicazinha da Universidade de Nantes, que tem alguns médicos assim, especializados e que a gente pode ter acesso, mas em geral a enfermaria é a ponte. Tem que, assim, eles dão as informações tudo na enfermaria. E aí, completando o que o Renato falou, desse serviço que complementa o serviço público de saúde, que é o reembolso de 70% que a gente tem automaticamente, os outros 30%, assim, nem se compara ao plano de saúde no Brasil. Acho que, assim, você vai gastar, sei lá, uns 20 euros no máximo por mês com esse plano. Mas que, enfim, acho que talvez valha a pena assim, casos imprevistos ocorram. É só acrescentando também, é interessante que tem um outro que é gratuito também. É do governo, ele não cobre tantas coisas que nem esse que é pago, ele cobre até repatriação, se, enfim, acontecer alguma coisa assim. Mas esse do governo, ele é gratuito, então também existe essa possibilidade. É um pouquinho demorado, né, o processo é burocrático para você conseguir ele, mas também tem essa alternativa. Esse seguro de 30% é tipo Mutuelle, alguma coisa do tipo, que é o serviço extra? Sim, Isso mesmo. exatamente. E no caso do governo é CMU o nome, Henrico? Esse que é os 30% que são de graça, que o governo também cobre. Então o governo acaba sendo responsável por 100% das coisas em geral. Assim. Mas não cobre tudo. Normalmente a Mutuelle é mais extensa. Como, Isso. como o Henrico falou. Na verdade, já indo um pouco além, essa parte de repatriação, porque quem é bolsista Braftec, a Braftec exige que você tenha um plano que cubra isso, que cubra, então, caso você morra, né, no país, seu corpo seja levado de volta para o Brasil. Então, esses planos, assim, podem cobrir isso, inclusive. Então, são bem completos. Vou aproveitar o gancho que você falou da Bolsa Braftec. Queria perguntar para vocês, não sei se todos tiveram a bolsa, mas comentar um pouco sobre como foi o processo, se vocês tinham que aplicar e como foi conseguir a bolsa para estudar aí fora. Bom, eu fui bolsista Braftec. Olha, quem tem pelo menos no meu ano, na minha época, quem tinha todo esse controle era estritamente o CRINT, então, tipo, eles pediam a documentação e eu mandava todos os documentos necessários, e aí era basicamente esperar, né? Porque acaba levando um certo tempo para analisar essa burocracia, né? Todo esse tempo. Eu não sei agora como que se foi para vocês, se foi também assim ou se mudou. Eu sou Braftec também, é a mesma coisa. A Serrint, ela pede os documentos que ela precisa, então tem que ter feito o Enem, então algum comprovante lá do Enem com as notas. Outra coisa importante também é o Delphi ou TFI, que são provas que comprovam o nível de francês. Acho que tem que ter o B1, se eu não me engano, para poder Isso. concorrer à Braftec. E para a Braftec é isso, é mais a Serrint que faz. E eles indicam um bolsista para a CAPES e a CAPES tem que aprovar ou não, mas em geral a CAPES aprova todo mundo. Agora, com a questão do Covid, tiveram uns problemas, acho que não teve bolsista esse ano, mas em geral é assim que funciona. Eu tenho uma bolsa também, mas eu tenho a bolsa Eiffel, que é uma bolsa do governo francês. E o processo para ela, o responsável da Ecole, que provavelmente você vai falar durante as entrevistas do duplo diploma, vai te convidar para participar desse processo. E aí você vai ter que fazer alguns documentos em inglês ou em francês e mandar para essa pessoa. E ela vai fazer um trabalho ativo de ficar revisando as coisas com você, ficar sugerindo coisas. Depois que tá tudo isso pronto, você vai esperar um bocado também. No meu ano, eu acho que eu terminei tudo em dezembro, janeiro, e só foi sair o resultado em abril, algo assim. Mas é uma bolsa muito bacana. Eles cuidam tipo, eles compraram até passagem para eu vir para cá. Eles cuidam de muita coisa para você.
A Brafitec também, ela compra passagem, mas se bem que agora acho que mudou, agora eles dão dinheiro para comprar passagem. E, já assim, me antecipando, acho que é todo mundo, assim, é formação de interesse de todo mundo, mas assim, valor, a Brafitec, acho que é 870 euros por mês, e eles dão 1.300 euros também no começo, em real, na verdade, eles depositam na sua conta do Brasil, que é um auxílio instalação, então para essa primeira vez que você vem, assim. E também dão um auxílio de seguro-saúde, de plano de saúde, que é 90 euros por mês. Eles dão no começo da bolsa. E a bolsa tem uma duração de 12 meses e você pode pedir renovação por mais 6 meses. E é isso, é o máximo, não pode pedir mais. Então você tem 18 meses de bolsa, nesse no caso da Brafitec. Mas para a Centralinantes isso não é um problema, porque no fim, tipo, a gente tem aula até final de março. Normalmente, a partir de abril, a gente pode fazer estágio. Então, tipo, a gente só fica em março, meio que sem ganhar bolsa, sem ganhar salário. E a partir de abril, a gente já pode fazer um estágio. Então, em relação à questão financeira, assim, quem é bolsista, a gente geralmente não tem muito com o que se preocupar, sabe? Assim, não vai ter uma vida de luxo e viajando, ficando nos melhores hotéis, não, zero isso. Mas, assim, dá para viajar, assim, dá para fazer o básico, dá para viver aqui. E, assim, sem grande preocupação. A Eiffel, então, nem se fala, se Renato quiser dar detalhes. A Eiffel, ela é 1.030 euros por mês e você pode pedir um auxílio moradia de mais 150 euros, se sei lá. E, geralmente o pessoal pede e eles dão sem problema, mas eu acho que é destinado a quem vai morar tipo em Paris, que o custo de vida é mais caro. Porque em Nantes, 1.030 euros por mês é um overkill total, assim. Não há necessidade. Só para comentar que acho que a Bruna tinha falado, a gente acabou não falando antes, mas isso é uma coisa que acaba diferenciando um pouco a Centralinantes das outras écoles, é que no segundo ano o curso ele acaba final de março, começo de abril. Então normalmente você está destinado a esse período até o próximo, então seria normalmente de abril até final de setembro, final de agosto, se não me engano, para fazer um estágio. Que acho que isso diferencia um pouco das outras écoles, que algumas nem têm esse tempo destinado para o estágio, ou outras é um tempo muito menor, acho que vai ser 2 meses ou algo assim. Então isso é uma das coisas muito vantajosas, eu acho. E tem outro período de estágio também, que é um estágio no final do primeiro ano, que pode ser de 1 ou 2 meses. Então, acho que normalmente agosto e setembro, entre o primeiro e o segundo ano. E é um estágio mais. Assim, você pode fazer qualquer área, mas normalmente você acha um estágio mais assim, sem muita especialização. E no segundo ano, o estágio normalmente tem que ser na área da sua especialização, mas é tudo meio conversável, assim, dá pra você. Mas em geral é isso. O segundo ano você faz estágio relacionado à sua especialização. Na questão ainda da bolsa, acho que já está tudo explicado com questão de bolsa. Eu queria só acrescentar que tem um auxílio do governo também para moradia, que é para todo mundo, né? Bolsista ou não bolsista, ou se for bolsista independentemente da bolsa, que é chamada CAF, que é basicamente você fala, né, onde você está morando, se for estudante, o governo vai ajudar ali, pô, uma grandeza de uns 87 euros mais ou menos por mês para ajudar você a pagar a mensalidade do lugar onde você está vivendo. E não necessariamente na própria faculdade, né? Depois, quando a gente troca de residência, esse auxílio continua também. A gente só tem que avisar que mudou de residência, fala o valor, fala com quantas pessoas está morando, e eles vão atualizando isso. E uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás também, mas que é legal falar, é que a residência que a Ecole dá para os estudantes não é de graça, assim. A gente tem direito a ela, mas é pagando. Então, e o valor do aluguel varia um pouco, assim, é um range grande. Mas em geral, a CAF dá uma corrigida nisso e acaba todo mundo pagando, a CAF, esse auxílio do aluguel, acaba todo mundo pagando mais ou menos, assim, uns 200 euros, por aí, vai. Um pouco mais, um pouco menos. Se alguém quiser me corrigir, fica à vontade. Não, é isso mesmo. Só para exemplificar, por exemplo, no meu caso, no meu primeiro ano na residência, eu fui alocado sozinho. Então, tipo, eu tava num quarto, 20 metros quadrados, e o aluguel era mais caro, né, do que se você tivesse em colocação com outras pessoas. No caso, eu acho que eu pagava 420 euros por mês. Só que aí a minha CAF era de 200 e pouco. Então, tipo, no final, pagava 200, alguma coisa. Então, isso acaba se corrigindo. Queria perguntar se vocês têm que ter algum seguro de residência. Se vocês têm que pagar algum seguro, alguma coisa, alguma taxa para poder morar na França.
Sim, a própria residência exige que você faça esse seguro. Que é para residência, se acontecer algum problema na residência, se for roubado, sei lá, pegar fogo, não sei, tem esse valor. Então, para você pegar a chave da residência, você tem que estar com esse seguro, ou muito encaminhado, ou já em mãos. E a École, ou a residência, eles têm uma parceria com um banco aqui na França, que é o BNP, que dá esse seguro. Que dá, assim, que tem esse serviço desse seguro. E eles fazem, acho que durante o primeiro ano, então até dezembro, você paga, acho que €1, não sei, mas aí depois eles começam a cobrar mais ou menos, acho que uns €15 por mês, até você sair da residência. E, em geral, as pessoas saem... Você tem direito a ficar na residência até o final do primeiro ano, até então, agosto, por aí. Mas, como aquele negócio que o Guilherme falou, que muitas pessoas pegam as casas da pessoa no segundo ano, e muitas pessoas do segundo ano fazem um estágio fora de Nantes, então em outras cidades e tudo mais, os apartamentos dos brasileiros ficam disponíveis em abril. E é o que as pessoas costumam fazer. O pessoal do primeiro ano costuma sair então da residência em abril para ocupar esses apartamentos. E na residência também. Boa. E esse negócio de seguro normalmente pedem. Aqui no apartamento que eu tô morando também pediram esse seguro também. E é isso. Então, o que a gente queria saber agora é mais de diferenças entre a estrutura de curso da Poli e a estrutura de curso da École Centrale de Nantes. Então, tipo, tá, vou dar um exemplo. Na outra entrevista que a gente fez com o pessoal da Itália, a estrutura de provas lá, por exemplo, tem algumas provas orais. Enfim, tem algumas coisas meio diferentes. Então, a gente queria saber de vocês essas principais diferenças da estrutura e... enfim, para começar seria isso. Como que é a diferença dos cursos? Tá. Quer dizer, eu começo então. Bom, em geral, ó, primeiro a questão do curso em si, você tem um primeiro ano que é bem generalista, então você tem temas diversos, tem parte de fluidos, parte de algoritmos, uma parte mais tipo de elétrica, né, com C-Cube, e até uma que chama CODEP, que aproxima um pouco de PCC. Então essa é a grande base do primeiro ano. Você tem umas matérias de base e aí você escolhe para cada semestre uma matéria eletiva entre 4. Então no final você faz 4 grandes cursos no ano. É isso, né? Um semestre? Por aí, mais ou menos. Acho que são 3 por semestre. São 3 por semestre, isso. São 2 definidos e um eletivo que você escolhe. Tá? Assim, na real, cada por semestre tem 2 cursos nesse primeiro ano. Tem 2 cursos longos, que varia, enfim, cada semestre é uma coisa. E tem 2 cursos curtos, que se complementam. Então, são 2 cursos longos e 2 cursos curtos. Você normalmente pode escolher esse segundo curso curto. Acho que são 5 opções, na verdade. Agora abriu uma nova. Mas, enfim, dá para ter acesso a isso no site da École, vendo o programa. Mas é assim. Além disso, tem as soft skills na terça-feira. Mas, assim, as aulas são diferentes. A gente, no Brasil, é tipo aula de matemática. É uma aula. Matemática não, tipo cálculo. É uma aula de cálculo, enfim. Aqui tem, tipo, matemática. Tem CM, que é curso magistral, que eles chamam, que é um auditório que vai todo mundo do semestre, assim, daquela que está estudando aquela matéria. Tem aquela aula e é bastante expositiva. São 2 horas. Toda aula aqui são 2 horas. Então, são 2 horas de pura teoria, assim. O professor falando sem parar na frente. Tem gente que pergunta coisa, mas em geral é o professor falando. Tem o TD, que é trabalho dirigido. Acho que é isso. E são grupos menores, são grupos de 30 pessoas, sempre esse mesmo grupo, nos 2 anos. E são com um professor diferente, são mais aulas mais de fazer exercício, ou com uma teoriazinha, mas que é mais... tem uma troca maior, parece mais com as aulas do Brasil. E tem o TP, que é o trabalho prático. Acho que é essa a tradução. E é tipo... É tipo um laboratório. Aí é tipo... laboratório, fazer experiência e tal. E a presença é sempre obrigatória, assim, teoricamente, mas no CM eles não cobram isso, assim, eles não passam lista para 300 pessoas assinarem. Mas de resto, TD e TP, sim. Então tem que fazer isso. E tem que ir na aula.
O que é um absurdo, tá ligado? Mas. E aí, normalmente as aulas de prático tem notinha. Então é bem importante ir para as aulas de prático, valem nota. Para complementar um pouquinho também sobre as provas, a gente não tem prova oral, pelo menos eu nunca vi, mas a gente pode levar um dicionário para a prova, um dicionário que traduza para francês, isso é interessante, todos os estrangeiros podem, e para quase todas as provas a gente tem 30 minutos a mais. Então, se for 2 horas a prova para todo mundo, os estrangeiros vão ter 2 horas e meia, se for 3 horas, a gente vai ter 3 horas e meia. E uma outra coisa que é interessante dizer também, o primeiro ano é exatamente como foi falado, e eles dividem em dois grandes grupos, né? Quando a gente entra, a gente é dirigido para ou promo A ou promo B. E aí isso é o primeiro semestre, e no segundo semestre, quem foi promo A vai ser promo B, quem foi promo B vai ser promo A. Assim, eles fazem só essa inversão para poder... É uma questão logística mesmo, assim, né? No final do primeiro ano, todo mundo vai ter aprendido as mesmas coisas, só que eles fazem dois grandes grupos. Além das matérias, né, que falaram, tem também as aulas de língua, né? Então, normalmente os estrangeiros tem aula de inglês e aí francês. Aí, só que para as pessoas que já são fluentes em francês, eu acho que aí eles têm a opção de fazer uma outra língua, como os franceses. Acho que em geral todo mundo faz francês. A Ecole tem sido bem chata com isso, mas tem inglês, francês. E os franceses ainda, eles têm direito. Então, tipo, eles fazem inglês e uma outra língua. Aí eu, no caso, estava assistindo aula de espanhol, mas como ouvinte, não estava inscrita, mas estava assistindo lá. E em relação à prova, ainda complementando o que o Henrique falou, as provas são diferentes da Poli, elas são mais longas, então você tem meia hora a mais, mas uma prova acho que é de 1 hora e meia, 2 horas, assim. E são bem longas, assim, são bem chatinhas. É muito raro você conseguir terminar a prova. Em nível de dificuldade, não sei se é tão mais difícil do que na Poli, mas é bem diferente, assim, é um outro nível de cobrança, assim. É muita matéria, porque a gente tem só 2 provas por matéria, em geral. Então, é bastante coisa e é uma prova bem longa. Mas essa é a diferença. E vale 20. Acho que é isso. Só uma coisa que o Henrique tinha comentado desse promo A e promo B, e você tinha comentado, Bruna, que todo mundo aqui era um A, 2A. O que é isso, um A, 2A? Tipo, o que é isso? Ai, desculpa. É que a gente, tipo assim, Central Linense, ela abre o processo naquele processo que a gente vem no terceiro ano, que é Centrales e Politecnique, e ela tem aberto também, agora abriu acho que esse ano, e no nosso ano não tinha aberto, mas abriu esse ano para o pessoal que tem todos os duplos diplomas, para Itália, não sei o que, e aqui também. E o programa muda para cada um. Então, o que a gente falou agora da promo A, promo B, tem 2 semestres e tudo mais, é diferente para a gente que vem no terceiro ano e para as pessoas que vêm no quarto. Então, é isso que eu estava falando. Desculpa, não precisa não ter sido clara. E qual era a outra pergunta? Não, era isso. Da promo A, promo B mesmo. Isso. É. Tá, mas assim, falando que eu sei do outro tipo de intercâmbio, do outro tipo de duplo diploma, da galera que vem no quarto ano. Eles fazem normalmente uma promo só, que eles podem escolher. Então, eles fazem um semestre, que o semestre normalmente assim, um é mais matemática e, e elétrica, computação, sei lá, e o outro é mais mecânica e física. Então, ele pode escolher qual que ele vai fazer, e depois disso ele já faz o estágio. Então, o pessoal que vem no quarto ano da Poli já faz o estágio em março, fevereiro, março, eles fazem um pouco antes. Para contextualizar só um pouquinho esse negócio de 1 ano, 2 anos, no Brasil a gente tem, né, na Poli, o curso inteiro são 5 anos. Aqui, quando os franceses entram, eles têm 3 anos para se formar. Então, eles vão ter esse primeiro ano aí, que é a Promo A e Promo B. Aí, fechou o primeiro ano. O segundo ano é um estágio, uma especialização no primeiro semestre, um estágio no segundo semestre. E o terceiro ano, de novo, uma especialização no primeiro semestre e um estágio no segundo semestre, e daí acaba. E aí, a ideia desse 1A, 2A ou 2A, 3A é justamente qual o período deles que a gente vai estar mais se encaixando. Mais ou menos essa ideia. Beleza, obrigado. E só para finalizar então esse tópico, o que vocês estão achando dos laboratórios daí? Vocês estão fazendo alguma pesquisa? Tipo, como é que é para quem quer entrar nesse ramo aí? Até, o que eu já ouvi falar é que é difícil de fazer iniciação científica, assim, aqui é bem diferente do Brasil, né? E eu também não corri atrás disso também. Eu não sei. Mas vocês usam algum laboratório, alguma coisa?
Para os TPs, que são os trabalhos práticos, sim, são laboratórios, e a infra é bem boa em geral. Mas assim, são experiências, assim, são experiências fechadinhas, assim, tipo, nessa aula de, não sei, de controle, não sei o quê. Aí eles fazem uma experiênciazinha, como em dupla ou trio, e todo mundo faz aquela mesma experiência, e é isso. Mas eles têm laboratórios, então acho que tem formas de fazer, mas não é tão divulgado, eu não sei. Ninguém dos brasileiros fez, assim. Bom, agora falando um pouco mais dessa parte final, então, para vocês, final do intercâmbio, que seria o estágio, como funciona esse processo. Então, para vocês seria meio que obrigatório fazer o estágio no último semestre, no caso do 1A, 2A, ou 2 estágios, para quem vai, tipo, 2A, 3A, e esse estágio, ele funciona só como um estágio pro DD e ele não vai poder entrar como um estágio para Poli, né? Eu imagino. Então, ele não serve como um estágio para ser validado no Brasil. Olha, eu vou falar essa parte, começar falando porque eu já acabei, né? Mas, bom, então, esse estágio ele é obrigatório, você não precisa fazer ele obrigatoriamente na França. Eu tenho um amigo meu que inclusive não fez na França, ele fez no Brasil. Com relação à questão da validação, isso depende muito, até do que vai ser validado. Em tese, quando eu fui para o intercâmbio, o que tá o que ficou estipulado seria que eu teria a validação do sexto e sétimo semestre. Para mim isso foi o caso, só que eu tenho casos de amigos meus que foi diferente, que teve uma validação assim, baseado mesmo no que ele efetuou lá. Então, por exemplo, ele não precisou fazer TCC, não precisou fazer estágio e até as matérias que ele validou foram diferentes. Então, tipo, eu acho que isso acaba variando em função do coordenador da COC. No caso da elétrica, então eu falo da Comp, normalmente eles tendem a seguir isso, de validar o sexto e o sétimo. Mas aí para as outras engenharias eu não sei dizer. A parte de validação, a gente não concluiu, então a parte de validação não sei direito como funciona, mas teoricamente deve ser isso, de sexto e sétimo semestres validados, mas no fundo o coordenador faz, assim, o que ele quer. Acho que é o sugerido, mas eles fazem o que eles querem. Vamos ver como é que vai ser quando voltar. Mas o estágio eu acho que não vale, de fato, para validar. A gente teve uma reunião antes de vir para cá, com, enfim, o pessoal responsável. Mas essa é uma vantagem do nosso intercâmbio, que é Centrales e Polytechnique, que é um A2A, que a gente ainda tem 1 ano e meio quando volta do intercâmbio, então dá tempo de fazer o estágio sem muito problema. O TCC também, o pessoal que faz 2A, 3A, que vem no quarto ano, tem só 6 meses para correr atrás de tudo isso. Então, em geral, para a gente não é uma preocupação tão grande. E e o estágio. O primeiro ano a gente tem um estágio de 2 meses, então já é legal, já entra um mês ou 2 meses, então já é legal, já entra uma grana. O estágio você consegue achar coisa remunerada, tem coisa que não é remunerada, mas em geral não tem muito problema com isso. E depois tem esse outro estágio longo. E para o pessoal de 2A, 3A, são 2 estágios longos. Assim, teoricamente, o que eu sei também, não é meu programa. Mas o primeiro estágio, ele é ligado à sua especialização do Brasil, então a sua engenharia no país de origem, da Poli mesmo. E o segundo estágio é da especialização que você faz na Ecole, desse segundo ano. E é isso. Em relação a salário, falando dos estágios desse primeiro ano, que foi o que eu fiz já. Teve gente que trabalhou como carteiro. Varia. Normalmente, as pessoas vão para uns trabalhos que são sem especialização, que a gente acha mais fácil a oferta. Então, eu trabalhei como vendedora numa loja e a gente trabalhou como carteiro. Mas, assim, se começar a procurar antes e tudo mais, dá para achar coisa mais legal, eu acho. Eu cheguei a ver proposta assim, mas era ou não remunerado, ou enfim, tem alguns obstáculos, mas dá para achar. E a Ecole também dá uma assistência. Acho que principalmente para o pessoal que faz 2A, 3A, que tem que achar um estágio longo a partir de fevereiro, a Ecole dá uma assistência maior. Mas, assim, ajudando a montar o CV, a fazer pitch para entrevista e tudo mais. Mas de salário, acho que você ganha, assim, uns 800 euros, um pouquinho menos, nesse estágio do primeiro e segundo ano. Mas, na real, varia bastante, que tem gente que consegue um outro tipo de trabalho que não é estágio mesmo, é interim, que eles chamam. Enfim, bem específico isso, mas aí consegue fazer um trabalho com um salário maior, já para 1.000 euros, um pouquinho mais. Mas é isso.
Mas se você converter, fica absurdo, assim, né? Se trabalhar assim no mercado, você ganha 7 mil reais. Agora o euro a 7, assim. Bom, acho que eu vou perguntar só mais uma coisa sobre essa parte de estágio, que é, acho que eu vou voltar um pouco a pergunta um pouco mais pro Guilherme, que ele já fez esse segundo estágio, mas como é a ajuda da faculdade em relação a buscar esse estágio? Se tem um contato mais próximo entre a faculdade, a empresa e você, aluno, se você tem que correr mais atrás, ou já tem uma lista de empresas mais conveniadas, não sei dizer, com a faculdade que facilita essa busca pelo estágio? Então, a Ecole, ela tem uma série de parcerias com várias empresas, que são parcerias, assim, de muitos anos, e são realizados vários eventos na Ecole mesmo, que essas empresas vêm e elas apresentam, né, até apresentam ofertas e são eventos para você fazer networking, para você também conversar com os profissionais, etc. E aí tem um evento específico que chama Fórum Atlantique, que é um evento que normalmente que é organizado em Nantes, que são várias empresas que estão nesse fórum. E aí normalmente todos os estudantes eles vão lá um dia e aí você conversa com várias empresas, deposita seu CV e discute, né, coisa de vagas É um e WI. exato. E é, mas eu também eu acho que isso facilita, inclusive, por exemplo, o meu primeiro estágio eu consegui de um contato com a própria, que foi com a Capgemini, que foi, basicamente teve um evento em Nantes, que eu entrevistei com uma recrutadora e depois eu fui passado para entrevistar na empresa mesmo. Então isso ajuda bastante. Não sei o que eu falo, acho que é isso. Não sei se vocês têm algo para completar. Mas eu acho que também você tem que, é muito também de você ir atrás, assim, pesquisar, porque se deixar muito para cima, se deixar para pesquisar quando tá chegando a hora, fica muito mais difícil, obviamente, de achar o estágio. Então, com mais antecedência você vê isso melhor. E aí, antes tem uma série de plataformas também que você pode usar, tem a Job Teaser Central Nantes, né, que tem ofertas específicas para estudantes da Central. Então, tipo, mas eu acho que depois, no final, todo mundo acaba achando um estágio. E por mais que tenha as parcerias, o processo é normal, assim, normalmente as pessoas têm que mandar um currículo, uma carta de motivação e passar por entrevista e tudo mais. E a Ecole também, para não dar nenhum desespero, se a pessoa não achar estágio, normalmente a Ecole dá uma força. É bem raro, mas eles fazem, às vezes eles propõem alguns trabalhos próprios na Ecole, então um projeto, um trabalho com um professor, algo desse tipo. Mas eu não conheço muito a fundo porque não é tão frequente, normalmente as pessoas acham um estágio sim. Rápido Posso só sobre... fazer Oi? uma última Pode falar. pergunta de estágio? Ah, tá. É mais pro Renato, tipo, porque eu queria perguntar sobre, porque ele é da computação, né? E a Química e Computação é curso cooperativo. Tu sabe, Renato, como que funciona para quem tem curso cooperativo, que tem um esquema de estágio obrigatório lá no quarto e quinto ano, como é que funciona aí para fazer estágio em Nantes? Se já funciona como algum desses estágios, alguma coisa do tipo? Quando eu conversei, é que mudou recentemente, né, a coordenação da computação, e eu não falei com o novo coordenador. Mas da última vez, aparentemente, o estágio de Nantes vale como um dos estágios que o pessoal da Kombi precisa fazer. Ah, Mas, massa, bom tipo, saber. a Kombi precisa fazer 4, eu acho. Vale como um, ainda tem que voltar e fazer mais 2. Massa, valeu. Eu queria só acrescentar um ponto interessante também nessa questão de estágio. Foi mencionado já que a gente não precisa fazer necessariamente na França, né? E tem uma organização internacional que chama BRASA, que é a Brazilian Student Association, que a gente vai ouvir falar necessariamente quando vier para o duplo diploma. Eles têm algumas parcerias, sei lá, com a Ambev, BTG e tal, e eles fazem alguns processos seletivos exclusivos para estrangeiro. Então, essas empresas, no caso, né, não a própria Brasa. Mas é interessante também para uma possibilidade, além do estágio aqui, né, na própria França, de repente fazer esse estágio no Brasil, enfim, por meio dessa ponte. Até o estágio de Summer agora, de 2 meses, seria possível também utilizar essa plataforma para procurar, assim, enfim, esse auxílio. É interessante também. E quem tem interesse, no caso bem específico também, mas de consultoria, eles fazem bastante processo dedicado, assim, exclusivo para duplo diploma.
Mas agora com o coronavírus e tudo mais, eles fizeram processos inteiramente online, então acabaram juntando, mas teve gente daqui que já fez processo e normalmente seguram a vaga lá também, então dá para se fazer esse estágio em consultoria no Brasil. Enfim, é isso. Bem específico, mas é. Agora eu vou falar um pouco sobre Nantes em si, a cidade. Eu sei que vocês já falaram bastante sobre moradia, porque engloba a parte da faculdade, mas assim, a cidade em si, a infraestrutura, o que vocês acharam quando vocês foram? Se teve alguma coisa que impressionou vocês positivo ou negativamente? Alguns comentários que vocês queiram fazer sobre a cidade em si. Olha, como visão pessoal minha, assim, eu amo Nantes. Eu acho, sem dúvida, a melhor cidade que eu já vivi. Vivi em São Paulo e em São Bernardo, mas, tipo, Nantes, ela é uma cidade que eu consigo entender qual que é o conceito de urbanismo. Eu nunca vi uma cidade de fato feita para pessoas antes. Nantes é uma cidade que é feita para pessoas. Isso eu acho muito legal. Ela é muito rica culturalmente. Ela tem sempre coisinhas para você fazer. Andar por ela é muito gostoso. O sistema de transporte público funciona bem. A gente usa todo dia praticamente tipo um bondinho que tem passando pela cidade. E, bem, coisas ruins de Nantes. Não sei, talvez da França no geral é que a única opção barata de comida fora são os kebabs. Não existe comida popular na França. Isso é muito louco. Uma outra coisa boa da Centrale Nantes também é que ela de fato fica em Nantes. Tipo, acho que a Centrale Marseille e a Centrale Nantes são as únicas que ficam realmente na cidade. A Centrale Espanha fica super longe de Paris, a Lyon também. E Lille acho que fica meio longinho também. De Nantes você consegue pegar o tram, um bondinho assim, um tramway, até o centro da cidade, sei lá, em 15, 20 minutos. E ali por perto da residência da Ecole também tem coisa para fazer, não é um descampado só com Ecole, tem outras coisas. E o centrinho é uma graça, é bem bonitinho. É gostoso de passear, é seguro, assim, não tenho medo de andar por aqui. É bem gostoso morar em Nantes. Uma coisa que eu pensava antes de ir pra cá em relação à viagem. E Nantes fica meio longe de tudo, assim. Ela é, tipo, oeste, assim, noroeste lá da França. Então, você fica, assim, não é tão perto dos outros países. Mas tem aeroporto na cidade, então que é bem bom. Então não tem problema, dá pra viajar bastante. E acho que é mais disso. Tem outras cidades aqui por perto também que dá pra conhecer. Enfim, tem a estação de trem que é bem no centro. Tem tudo, assim, não que não deixa nada a desejar em relação ao dia a dia. Você encontra tudo aqui. Tem um shoppingzinho, tem. É coisa de cidade de Europa, assim, mas é uma cidade grandinha considerando França, assim. Eu vou falar também uns pontos positivos que eu acho. Questão de segurança, como falaram, é realmente uma coisa, para quem vem de São Paulo, assim, que nem eu, é uma coisa bem interessante, assim, bem bacana. Você, de noite, assim, tem galera andando na rua, assim, tranquilo. Não é que não existe assalto nem nada, mas é bem menos frequente, o nível é bem menor. Então é interessante também isso. Uma outra coisa que eu acho bem legal é que tem bastante mesmo parques, assim, parque para fazer esporte, para fazer piquenique. Então é bem comum fazer esporte ao ar livre, a gente vê muita gente correndo em volta do rio, que tem um rio bem grande passando perto da Ecole, então a gente vê isso bastante, é bem interessante essa integração. Também pensando em quem vem de São Paulo, né? As casas de São Paulo tem aquela cerca elétrica, uma coisa que distancia a casa da rua. Então, entrando até um pouco no que o Renato falou, assim, dessa vivência, as casas são bem, assim, né? A janela está na rua já, assim, tem uma interação maior com a cidade, uma vivência melhor. De ponto negativo, em São Paulo você tem farmácia 24 horas, né? Assim, às vezes você tem um mercado, você tem iFood, você tem Rappi. Aqui você, pelo menos em Nantes, né? O mercado de domingo ele não abre, de sábado ele fecha mais cedo, se eu não me engano. E, e serviço assim, farmácia tal também fecha. Uma coisa sobre. Calma, esqueci o ponto que eu ia falar agora. Acho que era alguma coisa que a Bruna falou. Bom, enfim, eu esqueci esse ponto. Depois, se eu lembrar, eu falo. Ah, lembrei, o ponto da comida. A comida do kebab, né? O kebab ele é o mais barato, só que ele já custa 6 euros, né? Então, assim, ou 5, sei lá, 5,50, depende do lugar. Mas já é bastante se a gente fizer a conversão. Então, de fato, barato não tem, né?
E aí um prato normal, assim, vai sair uma casa de uns 9, 10 euros, e um prato legal, assim, uma coisa elaborada, vai ser uns 15, perto de 20 ali. E então é uma diferença bem brusca, assim, em relação àquele prato feito, arroz e feijão do Brasil, assim, por 15 reais, isso não vai ter. Esses são os pontos que eu queria levantar também sobre a cidade. Eu, assim, como todo mundo aí, eu amo Nantes. Acho que vocês já falaram todos os aspectos, vários aspectos. Eu acho que é isso que ela falou, que a Bruna falou do fato de ser, de ser, tipo, você conseguir morar mesmo no centro da cidade e acessar a Record também no centro, isso é incrível. Tipo, eu morava realmente no centro também, então, tipo, toda a locomoção é muito fácil, o aeroporto que é perto, você consegue chegar de ônibus e etc. E mais, também toda a infraestrutura, assim, até esportiva, né? Você tem uma série de quadras espalhadas na cidade, também os parques. Então, assim, para se viver, sem dúvida, assim, é uma das melhores cidades também que eu já morei. E acho que eu vou perguntar só mais uma coisa. Quanto ao entretenimento na cidade, vocês têm muitas opções? Não sei, na verdade, nem opção, né? Mas vocês costumam sair para em bar, balada, museu, cinema, algumas coisas desse tipo? Ou vocês ficam mais em casa, mais reservados, assim? Como que é a vida do estudante brasileiro em Nantes? Olha, eu vou falar minha experiência. Bom, cara, no meu ano a gente saía muito, assim, tipo, muito. Barzinho tem os bares da faculdade, né? Tem uma série de bares que todos os estudantes vão. Então, tipo, isso a gente ia muito e todo dia, eu digo assim, vários dias na semana tinha alguma resenha, assim, na casa de alguém. Então, tipo, era muito bom, assim. E mesmo final de semana e, sabe, cara, a gente alugava carro, ia pra uma cidadezinha perto, ia pra alguma praia que é perto de Nantes. Então, tipo, tem cinema, né? Acho que tem 2 cinemas em Nantes, na cidade de Nantes. Tem o que ela falou, né? Tem o shoppingzinho mall, né? Que tem uma série de lojas também, se você quiser comprar, sei lá. E em relação à balada eu não fui muito, não sei dizer. Eu fui acho que umas 2 vezes, então não sei muito dizer assim das opções, né? Eu não sei vocês, mas deixa vocês falarem. Ó, eu adoro os barzinhos de Nantes também. E o pessoal é bem, sei lá, o pessoal é bem unido, assim, sempre tem coisa rolando, sempre tem gente convidando outras pessoas no grupo. Então, se você curte sair, você sempre vai ter coisa pra fazer. A gente também geralmente faz rolês nas colocs. Coloque que eu tô, o pessoal adora ser anfitrião toda vez. E que mais? Eu fui uma vez num lugar que chama Warehouse. Não é uma balada, mas é um lugar que tem muita música eletrônica e techno. Os franceses gostam bastante de techno. E é bem legal, assim. É tipo, se os franceses parecem um pouco, sei lá, um pouco secos, reservados e não tão comunicativos, nesse ambiente eu nunca vi pessoas tão comunicativas. Chega a ser engraçado. Eu ia falar também um ponto que é interessante sobre essa questão dos bares, né? O bar aqui tem um formato um pouco diferente dos bares do Brasil, assim, a cerveja tem uma qualidade muito boa, assim, é realmente muito gostoso. O preço é maior, né, evidentemente, mas é uma questão, assim, a experiência é bem legal, assim, o ambiente é bem personalizado, então, assim, o bar é um ambiente bacana de se ir. Essas festas em colocação, né, assim, é uma coisa realmente que acontece muito frequentemente, não é só estrangeiro que faz, como foi ressaltado também, os próprios franceses chamam, então é uma coisa que é bem legal, essa integração. Falando de festas assim, né, pô, em relação ao Brasil, eu sinto que, assim, as músicas, eu não tenho tanta afeição para as músicas que tocam aqui, assim, às vezes é um pouco antiga, não tem funk, né, não tem essas coisas assim como a gente tem no Brasil, uma coisa mais animada. Não existe open bar aqui em Nantes, né, uma coisa que acho que é até proibido, open bar aqui, é, e aí as festas custam assim, pô, casa de uns 15 euros, não é, para entrar. Acho que essa que o Renato foi é por aí, né? Você falou de uns 15 euros para você entrar e ainda tem o seu consumo lá, né? Então, às vezes o pessoal consome antes, vai depois, mas enfim, não é a mesma coisa que um open bar.
Mas no geral a integração é bem, bem bacana, assim, principalmente na residência ali, putz, faz uma festinha, fica um som alto, começa a vir gente também que, pô, nem foi chamado explicitamente, mas já começa a integrar, é bem bacana essa vivência. É, assim, o centrinho é super gostoso à noite, tem muito barzinho, então é meio que o point, assim, a galera vai pro centrinho, vai pra um bar e é isso. É muito bom o fato da gente ter a residência no primeiro ano, que acaba que todo mundo mora ali do lado, então é muito fácil essa integração. E por ano, aqui entram, sei lá, uns 25 brasileiros, então são uns 50 a cada, tipo, a leva, assim, aqui tem uns 50 brasileiros agora. E a galera, em geral, bem integrada. A gente foi pra praia também, todo mundo junto. E tem esse negócio de, assim, quando um tá precisando de qualquer coisa na residência, você manda assim, a gente tem um grupo, manda qualquer coisa e você, alguém tem, sei lá, açúcar, aí alguém tem, sabe, na casa pra você pegar. É tudo muito integrado, assim, acaba criando uma amizade forte com esse pessoal pela proximidade. E sim, agora o Renato falou das coloques, são tipo repúblicas, assim, são apartamentos com os estudantes, assim. E que, em geral, a gente faz as integrações também lá. Muito gostoso. Eric perguntou de Dou museu, todo mundo desenho que falou de vocês bar. estão aprendendo. Mas tudo bem. Enfim, eu vou puxar então mais ou menos uma conexão entre o que vocês estavam falando. E então agora, a primeira coisa, na verdade, que eu queria saber mais ou menos é que vocês estavam contando dessa integração entre os brasileiros, que é muito, muito legal, muito bom saber que tem ela. E a integração entre vocês e a galera da França, tipo, como é que é? É saudável, assim? Tipo, rola preconceito com o brasileiro? Como é que é aí? Eu, particularmente, nunca passei por alguma situação chata, assim, de preconceito, eu nunca percebi isso. Eles têm até um certo preconceito, sim, mas não envolve brasileiro, pelo que eu consegui entender, assim, né? E para integrar com os franceses, é difícil de estereotipar o francês, na verdade, assim, tem muitos tipos diferentes, realmente, de francês. E aí a gente está lá na nossa colocação, a gente vê muito francês que não quer realmente fazer amizade e tal, mesmo que a pessoa tente, e por outro lado tem outros também que integram pra caramba, já vai pra festa junto, mesmo que não seja uma festa de franceses. Então, por exemplo, eu morei com um francês, foi super bacana a integração com ele. Cheguei até a ir visitar a casa dele já em outra cidade. Então, tipo assim, a gente fez realmente uma amizade. Então, isso acontece, dá para ir para festa junto, enfim, não tem esse tipo de problema na integração com os franceses. E também com os outros estrangeiros, né? Então, a gente tem, putz, espanhol, mexicano, colombiano, marroquino, chinês. A integração com todo mundo funciona bem, sim, no geral. Em geral, assim, da experiência que eu tô vivendo aqui, que eu tô vendo, os brasileiros ficam, assim, ficam mais entre os brasileiros mesmo. Mas sempre tem, assim, dá pra fazer amizade com os franceses e com. Assim, se esforçando, colocando na situação, no começo é mais difícil. O francês tá mais enferrujado, você não fala também francês, e assim, você chega mais tímido, não sei, com o tempo você vai se soltando, fica mais fácil. Mas tem gente que tá namorando com francês, que tá, tipo, tendo super amigos franceses, que não tá nem mais tanto com os brasileiros, tá mais com os franceses, varia. Você faz a experiência meio que você quer ter. É mais fácil conviver com os brasileiros. Mas dá pra você ir atrás de tudo, assim. Você ir participando, assim, por exemplo, um menino conhece uma menina no Tinder. Aí eles saem, aí cria, sei lá, uma amizade. Acaba que um amigo conhece a outra amiga, aí não sei o quê. Aí faz um outro grupo, pessoas que não tem nada a ver com a Ecole, mas que criou uma puta rede aí de amizade mesmo, de gente legal saindo junto e tal. E, enfim, assim, você vai cavando essas situações também, sabe? Tipo, meio que querendo se expor a isso. Não vai cair no seu colo, não vai chegar um francês super curioso. Como é que é a vida no Brasil? Ah, me conta mais, pô, vamos sair. Não, normalmente você tem que fazer um esforço maior. Mas você consegue, sabe? Tipo, é isso. Eu acho que é isso aí que ela falou mesmo. Por exemplo, da minha experiência, eu no primeiro ano eu não fiquei em colocação, né? Eu fiquei sozinho. Eu, tipo, nesse ponto eu não tive um contato, assim, tipo, diário, assim, morando com o francês. Só que aí eu acho que também você, tipo, tentando achar diferentes formas, né? No caso, na minha foi, tipo, no esporte, né? Então, fazia vôlei e aí eu lá, quase a maioria das pessoas, a maioria eram os franceses. Então, tipo, nesse caso você vai tentando interagir e tal. Só que eu acho que pelo menos do meu ano, os brasileiros, eles tinham a maior interação era com os outros estrangeiros. Então, os brasileiros entre si e os outros estrangeiros. Então, os mexicanos, como a gente falou, os espanhóis, até os chineses, japoneses. Então, tipo, que aí é meio que você também tá na mesma situação, né? Tipo, de estar nesse outro país e tal. Então, aí o pessoal, normalmente os estrangeiros, eu diria que eles são um pouquinho mais abertos nesse sentido.
Mas eu acho que não, você não, se você quiser ir mesmo, é só você tipo, ir tentando interagir. É isso. Só para concluir, então, é, assim como vocês, eles também são pessoas, manja, e como pessoas, eles têm todas as peculiaridades deles. Difícil mesmo botar um estereótipo. Eu acho que todo estereótipo acaba estando errado, porque ninguém é um estereótipo de verdade. Mas uma boa dica que a Bruna deu mesmo é: venha pensando que não faz mal você fazer aquele esforcinho extra para começar a engrenar aquela primeira amizade sua. Isso de fato pode ser bem útil. Pô, massa, valeu, galera. E o que que vocês estão mais gostando aí na França? Tipo, o que que vocês mais gostam e o que que vocês estão achando pior, assim? Assim, em relação à experiência do intercâmbio em geral, acho que a melhor coisa é a experiência, assim, você tá num país diferente, falando uma língua diferente, com pessoas que você nunca viu na vida, e, tipo, se expor à situação e, sei lá, tudo, assim, é muito diferente de tudo que você já viveu na vida, provavelmente, sabe? E, enfim, os desafios e tudo mais. E a parte ruim é também isso, assim, você tá longe de casa e tudo mais, assim, vai ficar 2 anos fora e tal. Mas em relação a viver na França, assim, em específico, eu não vejo, assim, uma grande desvantagem em relação a, sei lá, não tem nenhum ponto em específico que eu lembre agora, assim. Mas, ai, os franceses são de fato fedidos, isso é um problema, mas é só isso que eu consegui pensar rápido. Porque de resto, assim, acho que é a experiência do intercâmbio. Você tá exposto a fazer, tipo, muitas coisas diferentes e conversar com muita gente diferente. Acho que sai um pouco da zona de conforto. Tipo, eu sempre fui dizer uma pessoa de zero fazer esporte. E a Ecole agora é obrigatório fazer na Ecole. E eu comecei a assim, sabe, vou vendo o que dá e pronto, e vou atrás disso, e quero fazer o meu melhor, enfim. A gente tem a vida associativa, então fazer grupo de extensão, fazer empresa júnior, enfim, tem aqui também. Então, meio que se expor a isso, assim, e, sabe, tipo, sei lá, meio que se jogar, se sentir bastante independente. Pra mim, essa foi a melhor parte do intercâmbio, tá sendo a melhor parte. E conhecer as pessoas também, de muitos lugares, tipo, do Brasil todo, do mundo todo, muito legal. Eu ia falar como ponto positivo também essa questão da própria experiência, né? Assim, o que a gente aprende em relação à inteligência interpessoal é realmente um absurdo, porque mesmo a gente vai conversando assim, pô, um chinês tem uma visão de mundo completamente diferente da nossa, um francês também. Então, a gente conversando com eles, a gente aprende melhor a se expressar, a entender o ponto da outra pessoa. Enfim, tudo isso é um aprendizado realmente muito grande, assim. Parece que é uma coisa até meio simples, mas na vivência mesmo isso impacta bastante na maneira como a gente lida com as coisas. Fora também, né, a gente vem para cá, um outro país e tal, não tem ninguém para resolver o seu problema se não for você. Então, o documento que você tem que assinar em francês e tudo mais é a sua responsabilidade mesmo, não vai ter ninguém que vai poder te ajudar depois, então é uma independência assim também que te força a amadurecer bastante, isso é bem legal. Um ponto negativo, assim, que não foi falado, assim, com a Bruna, eu concordo com os pontos negativos dela, só para acrescentar também, na Poli, né, a gente tem aquela ideia de, pô, conseguir trabalhar fácil com consultoria estratégica, tem bastante exposição, e com o mercado financeiro. Eu tenho bastante interesse em mercado financeiro, e aqui na França tem um viés de que, se você está estudando engenharia, até você pode ir para o mercado financeiro, mas seria numa área bem matemática, ou então você termina a sua graduação em engenharia e depois faz um MBA ou alguma escola de comércio propriamente dita para depois ingressar. E isso para mim foi um lado um pouco negativo, porque eu pretendia fazer já o estágio 6 meses em finanças, ou enfim, consultoria estratégica, alguma coisa mais nesse sentido, e talvez não seja possível. Então, isso é um ponto até que na Poli a gente tem, assim, e que aqui deixa um pouquinho a desejar, mas, enfim, acho que é isso. Acho que completando o que o Henrique falou, é realmente, de fato isso, assim, o engenheiro na França faz engenharia, assim, no Brasil não, o engenheiro faz um pouco de tudo e aqui não é tão visto assim. Então as empresas parceiras e tudo mais, normalmente são para cargo de engenharia e tudo mais. Mas é aquilo que eu falei também, você busca uma coisa fora, dá para fazer estágio no Brasil, dá para tentar ver em outro país, de repente, e de repente dá para correr mais atrás disso, mas não é tão fácil quanto na Poli. Na Poli você tem essas empresas de mercado financeiro, de consultoria mais assim, de mundo empresarial, mais business, assim, vindo direto pra gente. Aqui não. É mais empresa mais técnica. E uma outra coisa boa que eu tinha esquecido de falar também é de viajar. É muito bom, é muito fácil viajar, assim. Aqui a gente tem umas férias de 1 semana, 2 semanas meio que ao longo do ano, além daquelas férias de 2 meses e as férias grandes.
E é bem bom para viajar. Bom, para mim, eu acho que como para eles também foi, acho que a experiência em si, né? A experiência é algo incrível, tipo, o que ela falou de viajar, pô, nessas férias aí, férias de 1 semana, 2 semanas, a cada, sei lá, 2 meses mais ou menos, e onde você tá viajando com seus amigos para uns lugares, assim, cabulosos. Então, tipo, isso foi muito, 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 assim, incrível. Acho que também o fato de você estar numa escola internacional, você vai conhecendo diferentes pessoas, tipo, por exemplo, eu fiz um amigo marroquino, e a gente foi um grupo visitar a casa dele no Marrocos. Então, tipo, você vai passar por experiências que, tipo, nunca imaginei que eu fosse fazer, tá ligado? Então, tipo, acho que nesse sentido, toda essa infraestrutura que a Ecole dá tipo, acho que tem a quantidade de coisas que você pode fazer é, assim, incrível. Acho que como ponto negativo, eu diria assim, algo que dificulta um pouco, talvez, mas que o pessoal, pelo menos do meu ano, a gente acabou vivenciando isso um pouco. É questão, tipo, um pouco a burocracia da França, eu diria, tipo, no sentido de, por exemplo, quase tudo tem que mandar carta, e não sei, até para telefone. Cara, é bizarro. Isso era um pouco bizarro na época, porque, tipo, para conseguir a CAF tinha que mandar alguma carta para não sei lugar, para tipo, banco também. Eu lembro que, tipo, tinha uma série de coisinhas que você tinha que fazer e é um processo que podia ser muito mais otimizado, só que pelo fato de ter toda essa via, tem que mandar esses documentos e cartas, isso acabava atrasando muito e certas coisas. Então, tipo, nesse ponto era um pouco negativo. Mas, assim, é uma coisa que também não vai te atrapalhar, não vai atrapalhar seu intercâmbio, mas é isso. Eu queria só ressaltar um ponto, essa questão da burocracia, que é engraçado. Comigo aconteceu um caso de ter que pagar uma taxa de 40 euros para uma empresa, e essa taxa, na verdade, ela não foi muito bem cobrada, né? Eu cheguei a reclamar dela e tal, e aí a gente chegou num acordo com a empresa de que eu pagaria metade, né? Então, ia pagar só 20. Só que na prática, o que que tinha que ser feito? Eu tinha que pagar 40 e eles iam me enviar um cheque por correio com 20 euros para eu poder pegar, sacar depois. E aí eu perguntei, pô, já que vai fazer isso, eu não posso direto já pagar só 20? E aí, sim, não poderia, assim, ficou uma discussão até grande e não aceitaram. No fim, a ideia seria realmente pagar 40 para depois eu receber por correio um cheque para ir no banco e pegar os 20 de volta. Então, é um exemplo de burocracia aí. E só uma parada final aqui agora sobre idioma. Vocês estavam falando que vocês têm aula de francês e de inglês aí na faculdade, né? E quem já manja de francês até não precisa nem. Tipo, vocês falaram que tem esse esquema de que às vezes a pessoa pode escolher outro idioma, como os franceses. E quem já manja de inglês, por exemplo, pode fazer outro idioma no lugar do inglês? Então, para esclarecer, do francês, esse caso que aconteceu, pelo menos no meu ano, é que era um alemão que, acho que ele tinha mãe francesa, mas ele era alemão. Então, nesse caso, ele não, ele falava francês. Então, ele fez a prova e aí, fazendo uma prova e tirando uma nota específica e tal, ele não precisou fazer francês, então ele fazia espanhol. Com relação ao inglês, eu acredito que, acho que não pode, você não pode substituir por outro, acho que todo mundo faz inglês, até os franceses, então, tipo, isso é obrigatório mesmo. Mas eu acho que no segundo ano, você pode, ao invés de fazer aula, você pode optar por fazer um projeto. Caso você tire uma nota superior a não sei quanto no TOEIC. Eu lembro que no meu ano teve um negócio assim, que tipo, o pessoal que não quisesse fazer aula, eles poderiam fazer esse projeto específico. Não é bem da pergunta, mas acho que vale a pena falar. Depois, quando a gente entra aqui, né, como estrangeiro, a gente vai estudar o francês realmente, e aí depois a gente tem que ser aprovado no exame deles, mostrar que a gente tem pelo menos o nível B2+. Isso, assim, existe uma classificação europeia que é A1, é o mais básico, aí vai A2, B1, B2, C1 e depois o C2 é a fluência. Enfim, eu não sei direitinho como funciona, mas existe esse nível B2+, e a gente fazendo essa prova, a gente tem que fazer uma prova para depois tirar uma nota que mostre que a gente é B2+, ou acima para poder ganhar o diploma. Teoricamente é assim que funciona. E mesmo quem já chega na França, né, e fez aquele TFI ou algum outro exame que mostre que você tem C1 ou algo assim, mesmo assim, aconteceu com alguns brasileiros, eles tiveram que fazer aula de francês também. A única questão é que daí eles não precisaram, não tem necessidade de fazerem essa prova, mas eles também tiveram que fazer aula. Ah, beleza. Valeu pela informação adicional aí.
Agora o último tópico é só mais uma curiosidade, eu acho. O que vocês têm assim de dica para dar para as pessoas que estão escolhendo as faculdades agora? Alguma dica sobre esse processo todo, ou alguma coisa, uma curiosidade que vocês tenham para falar sobre tudo que vocês viveram aí? Eu vou dar uma dica, então, uma coisa que eu aprendi aqui no duplo diploma, vai. Eu acho que é legal, assim, a gente não ter medo de errar, assim, em nada que a gente está fazendo. Isso é uma dica que é para a vida mesmo, mas eu aprendi no duplo diploma mesmo. Assim, pô, o cara chega aí sem um nível de francês legal, e aí fica falando inglês, ou fica restringindo, evitando conversar e tal. Acho que é uma dica legal, é não ter medo de errar mesmo, assim, chega falando errado mesmo francês e vai desenvolvendo. Acho que só tem a ganhar com isso. E até assim, se alguém tiver com preocupação de fazer o processo seletivo e não passar, ou qualquer coisa assim, eu acho também que tem que tentar, e sempre que a gente erra, a gente aprende, né? Acho que essa é uma dica que é bem importante, assim, para não ter medo de errar e tentar sempre. Uma coisa falando até no processo de escolha mesmo. Eu fiquei muito apegada a ranking. Tipo, como a Sequoia é vista, não sei o quê, sabe? Assim, tipo, qual é essa posição da Sequoia em relação a... Acho que sei lá, acho que é uma besteira. A Poli é muito boa já no Brasil e, assim, se você comparar, a Poli vai ser melhor no ranking brasileiro do que as Ecoles aqui. Porque é diferente, assim. Esse sistema de Ecole é diferente, não tem em outro lugar do mundo. Então, enfim, desapega desse sentido e vai realmente pesquisa em site, vai falar com gente que está lá para ver, assim, da experiência mesmo, o que a Ecole oferece, o que a cidade oferece, como é que é o esquema mesmo, para saber o que mais, de fato, assim, te desperta interesse, assim. E, não, também desapega em sentido de, essa é muito mais difícil de passar, essa não sei o quê, não vai em relação ao que você quer, porque são 2 anos da sua vida que você vai passar nesse lugar, sabe? Então, assim, tenta escolher em relação, assim, o que vai ser melhor para você, assim. Que já não é fácil, vai estar num lugar que você não conhece ninguém, não é tão fácil voltar para casa, assim, se tiver algum problema. Então, assim, que seja a experiência mais agradável possível. Então, foca nos pontos importantes na hora de fazer essa escolha tão importante. Para complementar, então, eu acho que se você, por exemplo, tem também interesse em trabalhar, por exemplo, fora, na Europa, mesmo na França, eu acho que você estudar na École Centrale e ter o segundo diploma, obviamente você já deu metade do passo. Então, tipo, eu acho que, primeiro assim, o que ela falou de ranking, no começo, assim, às vezes as pessoas tendem a querer ver, tipo, de ranking e tal, só que eu acho que na França mesmo, todas as écoles, elas acabam sendo bem vistas, assim, então, tipo, em alguns trabalhos que eu fui, um estágio que eu tinha feito, mesmo quando você acaba falando que você estava na central, as pessoas, elas já, tipo, você vê que são écoles que têm um peso na França. Então, tipo, acho que você já tendo um diploma dessa école, se você quiser trabalhar na França, você está muito bem encaminhado nesse sentido. Então, tipo, acho que aí é o que ela falou mesmo, de ver qual que é a sua escolha pessoal, do qual lugar você prefere morar, qual curso que você quer fazer, o estilo, né, por exemplo, dessa questão do estágio. Então, aí é bem mesmo estudar qual que é a escola certinha e ver o que encaixa melhor para você. Voltando no ponto de antes, uma dica eu acho que eu daria: venha para o intercâmbio aberto para as experiências e durante o intercâmbio cuide da sua saúde mental, no sentido de equilibre bem suas responsabilidades com suas interações sociais e aquilo que você gosta. Que de fato são 2 anos que você vai passar longe de todas as outras pessoas que você conhece na sua vida. E é sempre bom ter isso em mente, principalmente com, sei lá, tem um pessoal que acaba ficando meio para baixo durante o inverno. Que são muitos dias que, sei lá, se acorda e vai pra escola e ainda tá de noite, sabe? Você acorda de noite e já tem que sair para ir pra escola e todo dia nublado, quase todo dia chovendo, passam uns 2 meses assim. Claro, tem gente que é mais sensível que outros com isso. Mas se você, além disso, já tem, sei lá, você deixou para fazer coisas de última hora e você tem esse estresse de fazer coisas. Aí você tá com algum problema em alguma amizade sua, resolve, cara. Seja maturo e todas as pessoas aqui também são. Então, eu acho que é importante manter
esse cuidado. Bom, acho que é isso. Da nossa entrevista, oficialmente, a gente está encerrando aqui. Queria agradecer a todos vocês por terem ajudado a gente com essas informações todas que vocês passaram. Legais as mensagens finais que vocês deixaram, dá uma motivada na galera. E, bom, acho que é isso. Só agradecer aqui também, galera. Agora, Sério, foi muito top. Os comentários de vocês foram incríveis aqui. Tô muito feliz com a entrevista e queria agradecer de verdade aí. Vou encerrar aqui a gravação.